Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Diário do TST. Sou Gustavo Vang, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar vocês, profissionais dessas áreas, tanto da qualidade quanto do meio ambiente e saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, procedimentos, instruções de trabalho, requisitos legais no ambiente onde vocês atuam. E hoje eu quero conversar com vocês, quero refletir com vocês um assunto que faz parte do dia a dia e que às vezes se ele não é bem executado, ele vai agir negativamente dentro da sua gestão integrada, dentro da sua gestão de qualidade, de meio ambiente ou de saúde e segurança do trabalho, que é justamente a análise das não conformidades que existem dentro das organizações. Então fica até o final do vídeo, aproveita o conteúdo e aplica no seu dia a dia. Vamos lá? Para começar, a gente sempre, dentro das nossas atividades, cometemos erros, né? Ou existe algo que pode sair daquilo que é planejado, algo inesperado aconteça na nossa atividade, no nosso dia a dia. E a isso a gente atribui o nome de não conformidade. E isso é muito comum. Diria para você que nós vamos enfrentar isso sempre dentro da nossa vida laboral e até dentro da nossa vida pessoal, né? O que você já fez dentro da sua casa que você teve alguma atitude errada, ou algum procedimento, alguma ferramenta que você utilizou de maneira adequada que acabou acarretando em alguma coisa não prevista ou em alguma não conformidade. Então isso vai nos perseguir durante a nossa vida toda, e vou dizer para você que você não vai conseguir eliminar as não conformidades das atividades que são realizadas dentro da organização. Então, por isso é muito importante você entender o porquê ou quais foram as causas dessas não conformidades que acontecem dentro das atividades relacionadas à empresa. Então, para isso, a gente precisa fazer uma análise da não conformidade, entender. E esta análise muitas das vezes não é realizada da maneira que se espera, ou não se define a causa raiz como deveria ser definida. Então é importante a gente entender e aplicar isso de maneira correta. Pensando nisso, eu trouxe para vocês algumas situações que vão influenciar negativamente na análise das não conformidades, ou seja, alguns erros que serão cometidos ou que são cometidos dentro destas análises. E para começar, eu quero trazer para vocês que um erro muito comum é você despender o mesmo tempo e a mesma energia para todas as não conformidades. E aqui a gente tem um primeiro grande problema aí, né? Você ter não conformidades que elas são mais simples, que são mais fáceis de serem resolvidas, e você vai despender o mesmo tempo e a mesma energia de não conformidades mais complexas. O que acontece com isso, né? Qual o reflexo disso na análise da não conformidade? Primeiro, né, você vai envolver pessoas para as duas situações e vai chegar um determinado momento que as pessoas vão começar a se irritar e não vão começar a dar a devida atenção para a análise das não conformidades. Então, a pessoa vai falar assim: ah, mas o cara vai lá me chamar, ou a pessoa da qualidade do meio ambiente vai me chamar para resolver uma coisinha tão simples assim. Pô, ele podia resolver isso. E realmente, né, nessas situações mais simples, você não precisa envolver todas as pessoas, ou você não precisa gastar um dia inteiro para analisar a causa raiz desse problema ou analisar essa não conformidade. Então aqui é a dica, muito importante. Entenda a complexidade dessa não conformidade, a severidade dessa não conformidade e equilibre o tempo e a energia que você vai demandar para esta análise. É muito importante você manter esse equilíbrio. Não conformidades mais simples, mais rápido, menos energia, afinal de contas, a empresa realmente precisa trabalhar, ela precisa produzir
e ela precisa ter o tempo dela bem balanceado, bem equilibrado, né? Não conformidades mais complexas, mais envolvimento de pessoas, conversa com mais pessoas e mais energia, mais tempo para se avaliar aquela não conformidade que é mais complexa, que envolve mais situações ou que seja uma não conformidade mais profunda. Então, balanceie, equilibre, faça o equilíbrio deste seu tempo e da sua energia para cada não conformidade encontrada ou apontada. Este é o primeiro grande erro dentro da avaliação das não conformidades. E depois, o que, que eu tenho? É analisar as não conformidades com conceito prévio. Gustavo, o que, que você quer dizer com isso? Eu vou com aquilo que eu sei para a análise da não conformidade e vou utilizar ou vou adotar este pré-conceito em todas as não conformidades. Por exemplo, o eletricista lá sofreu um acidente com um choque elétrico. Ah, foi culpa do eletricista. Ele não prestou atenção. Ó, faltou treinamento. Isso é um conceito prévio da não conformidade. E muitas das vezes você não vai ter a mesma causa para todas as não conformidades. E digo mais, muito provavelmente a causa não vai ser a mesma para todas as não conformidades. Se você fizer uma análise bem feita, muito provavelmente as causas não serão as mesmas. Então você ir com um conceito prévio, com um conceito pré-estabelecido e adotar isso como padrão de causa, como padrão de análise para as não conformidades, também é um erro muito comum. Você tem que ir de mente aberta, vamos dizer assim, né? Você vai com os seus conhecimentos, mas na hora que você for fazer esta análise, buscar entender todo o acontecimento, todos os fatos, e aí sim você começar a aplicar os conceitos que você tem e questionando cada uma das situações ou cada uma das causas que foram encontradas para essa não conformidade. Então é muito importante. Não vá com conceitos estabelecidos, não vá com pré-conceitos dentro da análise ou dentro da não conformidade. Isso é muito comum também com nós, né, profissionais que atuamos nas áreas de qualidade, meio ambiente ou de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Como a gente está sempre mexendo, está sempre visualizando, está sempre trabalhando com essas não conformidades, você acaba olhando para a repetição delas, ou você acaba olhando para a não conformidade que está surgindo e você já tem na mente que isso aconteceu tempos atrás e que está se repetindo. E aí você fala, ah, isso daí é por conta disso, porque lá atrás aconteceu da mesma forma. E pode ser que não seja. Tá? Então é importante ter esta visão de 360 graus, sem conceito nenhum, para que você possa realmente mergulhar naquilo que aconteceu e entender e adotar e encontrar a causa raiz verdadeira para aquela não conformidade. Então, esse pré-conceito, este conhecimento prévio, esta análise prévia da não conformidade, que é corriqueira, que traz alguns conceitos que podem ser equivocados, vai atrapalhar muito na sua análise de causa raiz, na sua análise da não conformidade. Falado nisso, depois eu também tenho um outro erro muito comum, que é a não utilização de metodologias para a análise de causa raiz. O que eu quero dizer com isso? Metodologia, nós temos, para metodologia e análise de solução de problemas, nós temos uma infinidade de ferramentas para que você possa aplicar no seu dia a dia, para que você possa aplicar com a realidade da empresa e que traz resultado significativo. Nós também temos esse pré-conceito de que, às vezes, não precisamos adotar alguma ferramenta. Quais ferramentas eu posso trazer aqui para vocês, né? Quais ferramentas que a gente normalmente utiliza? Diagrama de espinha de peixe, os 5 porquês, para plano de ação 5W2H, aí depois você tem a curva de Pareto, CEP, diagrama de dispersão e uma série de outras ferramentas que vai ajudar na avaliação estatísticas da
sua empresa com relação à qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho e vai ajudar também na análise da causa raiz. Então, se você olha para aquilo com o item anterior, com o seu pré-conceito, com o seu conhecimento prévio, e você olha para aquele e fala assim, eu não preciso de metodologia, isso daqui tá assim, vai funcionar desse jeito, o plano de ação é esse, está tudo resolvido, muito provavelmente você vai incorrer numa repetição da não conformidade ou numa não conformidade não analisada, ou se analisada, analisada muito de uma maneira muito rasa, sem profundidade, sem detalhamento. Então é importante você fazer uso da metodologia. Qual metodologia é a mais correta, é a mais eficaz ou é a melhor dentro das ferramentas para eu aplicar na minha análise de causa raiz? Não existe, eu arrisco a dizer que não existe uma ferramenta melhor ou a melhor ferramenta para análise de causa raiz. Existe a ferramenta que é a melhor para a sua empresa, a melhor para a sua realidade. Se você tem uma empresa onde você está começando um sistema de gestão, onde você está começando a implantar essa cultura de gerenciamento, de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, é importante você trabalhar com as ferramentas mais simples, porque não existe a maturidade, não existe o conhecimento, ou mesmo que existe esse conhecimento, ele está sendo desenvolvido ainda. Então, nesta fase inicial, utilize, por exemplo, uma ferramenta chamada Brainstorm, ou também com o nome de tempestade de ideias, atrelado a uma ferramenta chamada 5 porquês, que são ferramentas muito simples de serem utilizadas e que traz um resultado significativo, principalmente para esse começo de sistema de gestão, e aí você consegue avaliar as causas dessa sua não conformidade. Comece com essa, de uma maneira bem simples e bem fácil. Depois você vai aprimorando, vai colocando um diagrama de causa e efeito, né? Ou diagrama de espinha de peixe, que é a mesma coisa. Depois talvez você entra com Pareto, ou com CEP, ou com FEMEA, e aí você vai analisando a sua realidade e a sua necessidade, e aí você vai entendendo qual é a melhor ferramenta para a sua realidade, para a sua necessidade, e aí você vai aplicando essas ferramentas. Mas sempre utilize alguma ferramenta para você fazer análise de causa raiz. Se você faz o uso dos 5 porquês, por exemplo, na metodologia você vai sempre aplicando a pergunta por quê e você vai aprofundando, você vai detalhando a causa. Então você tem uma efetividade maior no descobrimento da causa raiz e, consequentemente, você consegue elaborar um plano de ação mais efetivo, mais assertivo e aí garantindo que esta causa raiz não venha a acontecer, não se repita para o futuro, né? Pelo menos é isso, pelo menos é essa a tendência. Se você está repetindo a não conformidade, significa que a sua causa raiz não está bem detalhada, não está tão profunda assim. Então, use metodologias. As ferramentas estão aí, os grandes, os gurus da qualidade desenvolveram essas ferramentas e trouxeram resultados, então aplique-as. Né? Não é dentro das ferramentas que eu conheço, nenhuma tem uma complexidade muito grande de aplicação, né? Você precisa treinar, precisa capacitar, mas não é nenhuma ferramenta complexa de entendimento e também fácil de aplicação. Então, utilize as metodologias para análise de causa raiz, análise das não conformidades. Seguindo na análise, a gente também tem muito costume, e um costume muito errado, de identificar a pessoa que causou aquela não conformidade ou dizer que aquela não conformidade aconteceu por conta de falta de treinamento. Isto também é muito comum e traz um resultado também não muito significativo para a análise da causa raiz. Pode ser? Pode, lógico que pode, né? A pessoa teve um ato ou teve alguma atitude ali que gerou a não conformidade. Pode acontecer? Lógico que pode, né? A pessoa não tem o treinamento necessário, a capacitação e a orientação necessária para realizar aquela atividade. Pode acontecer? Com certeza também pode acontecer. O que você não pode deixar acontecer é que isso vire uma rotina
Ou seja, tudo que é de não conformidade, ou porque a pessoa fez errado, ou porque ela não tem treinamento. E isso, na verdade, se torna uma inverdade, né? Uma verdade se tornando inverdade. Por quê? A, eu diria para você que 80, 90% das vezes a, a origem da não conformidade não está só na pessoa ou só no treinamento. Tem outras coisas envolvidas. E uma outra situação que eu quero trazer para vocês também é a não conformidade muito provavelmente não tem uma única causa raiz. Ela pode ter várias causas dentro da origem dessa não conformidade. Então, você colocar sempre um culpado ou a falta do treinamento como causa raiz dessa não conformidade, você está deixando de outras origens serem verificadas e aí você adotar um plano de ação eficaz em cima dessas outras origens ou dessas outras causas raiz. Então é importante você olhar para a sua organização e olhar para a não conformidade que está acontecendo e identificar realmente se é máquina, se é material, se é mão de obra, o que, que é que está gerando essa não conformidade. Às vezes é simplesmente um layout que está inapropriado ali, que foi pensado de uma forma, ele não é eficaz e muito pelo contrário, ele está gerando não conformidades, seja no âmbito de qualidade, meio ambiente ou saúde e segurança do trabalho. E aí você fazendo a mudança do layout, fazendo um estudo mais apropriado do layout, você resolve uma série de problemas, inclusive pode aumentar o grau de produtividade, e isso eu estou dizendo como exemplo para vocês. Então, né, não foquem simplesmente na pessoa ou no treinamento. Reforço, pode ter não conformidades com causa na pessoa e no treinamento? Pode. Diria para vocês, e reforço aqui, que 80, 90% dos casos a causa raiz não estão nesses dois temas, eles estão em outros temas, como por exemplo o maquinário ou o exemplo do layout que eu acabei de falar com vocês. Então é importante vocês focarem na, no estudo da causa raiz mesmo, no estudo da análise da não conformidade e não simplesmente na pessoa. Outro item que é importante a gente tratar também é focar somente no fato. O que eu quero dizer com isso? Eu olho para a não conformidade e só enxergo a não conformidade, né? Pegando um pouquinho do exemplo de algumas falas que eu fiz há alguns minutos atrás, eu vou olhar só no fato. Eu vou olhar só para aquilo que aconteceu. Não vou olhar para o ambiente, para a máquina, para material, não vou olhar para nada disso. Isso também é errado. Uma não conformidade acontece dentro de um ambiente, dentro de um universo. E esse universo pode, esse ambiente pode estar interferindo dentro dessa não conformidade. Como assim? Se você pensar em saúde e segurança do trabalho, o colaborador está ali, aconteceu um acidente com ele, ele tropeçou, ele quebrou a perna, por quê? Ou porque o ambiente está desorganizado, ou porque ele está fazendo uso de um aparelho celular, ou porque o ambiente é muito quente, ou porque o ambiente é úmido. Enfim, esses são alguns exemplos de algumas causas para a saúde e segurança do trabalho. O vazamento e derramamento a gente segue na mesma linha de pensamento e na qualidade também. Existia procedimento, existia instrução de trabalho, a ferramenta que está sendo utilizada é uma ferramenta adequada para aquela atividade, para aquele produto. Tudo isso são situações que estão fora do fato em si e que contribui para que a não conformidade exista. E muitas vezes a gente só olha para a não conformidade, só olha para aquele acidente que o cara tropeçou e fica enfocado ali. E às vezes não, às vezes você tem outros fatores que vão influenciar nessa não conformidade. E é muito comum as pessoas só olharem no fato, focarem naquilo e fecharem em cima daquilo que aconteceu. Né? Tem que abrir um pouquinho essa visão, ampliar um pouco essa visão, e aí reforça todos os itens que a gente falou até agora com relação a treinamento, a metodologia, a energia que é utilizada dentro da não conformidade, para que você possa balancear isso e ter um sucesso nas análises das suas não conformidades. Então, focar somente o fato é muito negativo. Mude um pouquinho
esta visão e comece a enxergar, ter uma visão 360 em cima da não conformidade, em cima do que aconteceu. Outra coisa importante também que as pessoas acabam não utilizando é envolvimento e comprometimento das pessoas na análise da não conformidade. Como assim? A não conformidade aconteceu, né? A gente não quer que aconteça, mas infelizmente aconteceu, e aí você vai fazer a análise. E aí o que acontece? O pessoal da qualidade do meio ambiente ou da segurança do trabalho faz esta análise sozinho, né? Porque conhece o processo, está andando pela fábrica o dia inteiro, conhece todos os ambientes, conhece todo mundo, conversa com todo mundo, que é importante para essas áreas, né? Você ter esse conhecimento e essa interação com os colaboradores dentro da organização, justamente para você poder entender onde pode ser melhorado e o que pode ser melhorado o sistema de gestão e as não conformidades e propor melhorias para a organização. E aí eles esquecem ou eles não querem envolver os responsáveis da área, o operador da máquina, para análise de não conformidade, porque eles, na cabeça deles, ou na nossa cabeça, a gente acha que a gente acaba conhecendo tudo e sabendo de tudo. E é aí que a gente se engana. Nós precisamos do envolvimento e do comprometimento de todos na análise da não conformidade daquele setor, daquela área, daquela atividade. Então, quando você for fazer a análise de causa raiz, chame sim o encarregado, chame o operador da máquina, chame o comprador, chame o gerente, chame as pessoas que são necessárias para a análise daquela causa raiz. Isso é muito importante. Primeiro, porque você vai ter outras pessoas pensando junto com você nas análises de causa raiz, nas análises da não conformidade. Então, você vai ter outras ideias aí fluindo sobre aquele determinado assunto. Você vai comprometer, no bom sentido, as pessoas que estão ali, a partir do momento que você está evidenciando que foi feita uma análise de causa raiz e que você vai ter um plano de ação em cima das causas, você está comprometendo as pessoas que estão ali, ou seja, ela está tendo que colocar o nome dela ali, e isso tem um peso significativo na gestão, seja ela de qual tema for, né? De qualidade, meio ambiente ou saúde e segurança do trabalho. E esse comprometimento com essa divulgação, com essa comunicação, você vai fazer com que a pessoa preste atenção naquilo que ela precisa desenvolver e naquilo que ela precisa melhorar. Então, sempre foque em uma equipe multidisciplinar para análise da causa raiz das não conformidades que você encontrar dentro da sua organização. Não tente resolver sozinho. Você vai conseguir? Diria para você que na maioria das vezes, provavelmente sim, mas sempre vai faltar algo. É muito comum, depois de uma auditoria, né, aqui dando um exemplo e uma experiência pessoal, é muito comum depois de uma auditoria de manutenção ou de certificação, o auditor ali aponta algumas não conformidades. É comum isso, né? De uma certa forma, até bom que eles apontem algumas não conformidades para que você possa melhorar, porque ele está vendo coisa que você não viu. Enfim, depois que terminou tudo tal, a pessoa vai lá, como gestor de segurança e meio ambiente e qualidade, e vai lá e fala assim, não, vamos ressentar aqui, em um dia a gente mata todas as não conformidades de auditoria. Se você fizer isso, olha, você vai estar dando um tiro no pé. Já aconteceu comigo, meu gerente queria que eu colocasse isso, analisasse as causas raiz de uma forma, de um dia só, depois de uma auditoria, e sempre se repetia a não conformidade. Por quê? Porque não envolveu outras pessoas, porque não houve uma reunião de análise, porque não comprometeu outras pessoas que precisariam estar comprometidas com a não conformidade, e aí a não conformidade sempre se repete e você acaba sempre não resolvendo o problema e convivendo com o problema e o seu sistema de gestão fica estagnado, fica parado. Então, envolva as pessoas que são necessárias para a análise da causa raiz do problema. E, por último, e não mais importante, a causa raiz da não conformidade mal definida. Exatamente.
a causa raiz da não conformidade, ela não fica clara, ela não fica detalhada, ela não é profunda. Você faz a análise, mas você não chega no detalhe, você não chega na causa real da não conformidade. Isso também é muito comum, mesmo usando as metodologias, mesmo utilizando o envolvimento das pessoas, mesmo você aplicando isso de maneira transparente, você pode e acontece muito de não chegar no detalhe, na causa raiz real da não conformidade. Você não se aprofunda. Então sempre lembre disso. Causa raiz tem que ser analisada com detalhe, com profundidade, lembrando de todos os outros passos que a gente falou aqui no vídeo de hoje, né? Porque tudo isso acaba contribuindo, mas é muito comum as pessoas não se aprofundarem. Então, sempre que chegar numa possível causa raiz, reflita sobre ela de novo, faça um pequeno brainstorm para ver se realmente é essa causa raiz ou não, e se não for essa causa raiz, vá mais profundo, tente achar mais algum detalhe, e se for ótimo, maravilhoso, aplique os planos de ação para que essa causa raiz seja eliminada e ela não venha a se repetir. Então, causa raiz é o detalhe importante da não conformidade, né? É nela que nós pretendemos chegar para que você possa elaborar esse plano de ação, como eu falei, e realmente eliminar o problema, eliminar o que aconteceu para que não venha a se repetir. Então é muito importante você fazer esta análise de maneira profunda e detalhada. Tudo isso para que você possa agregar valor ao seu sistema de gestão, agregar resultados positivos para a organização, como consequência, como reflexo, você tem dentro do seu sistema de gestão, dentro dessas análises bem feitas, um auxílio ou um compartilhamento do aumento da produtividade, da diminuição da geração de resíduos, da diminuição de acidentes e incidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Ou seja, se você fizer uma análise bem feita, se você for no detalhe, na causa raiz, você vai eliminar e isso vai fazer com que a produção, a empresa sempre tenha menos de desperdício, sempre produza mais corretamente e os trabalhadores se adoeçam ou não se acidente dentro da organização, só contribuindo, só melhorando para a empresa. Se você não tem uma sistemática ou uma gestão de saúde e segurança, de meio ambiente ou de qualidade, comece a refletir e implantar isso dentro da sua empresa. É uma dica que eu dou que é muito importante. Não porque eu sou oriundo disso, né? Eu faço toda a parte de gestão de saúde e segurança do trabalho, mas porque eu sei que isso realmente dá resultado para a empresa. Uma gestão bem montada, uma gestão bem implantada, uma gestão bem implementada traz um resultado significativo para a organização. Então, vale a pena você implantar o sistema de gestão, fazer a análise correta das não conformidades e aplicar o plano de ação para que você tenha melhoria contínua dentro dentro da sua organização, dentro do seu sistema. E não conformidade, só para a gente fechar isso, não conformidade não é algo maléfico para a organização. Lógico, é algo que aconteceu de errado, que dá trabalho, que perdeu produção, dependendo da não conformidade, teve uma perda de investimento, teve alguma perda financeira relacionada a essa não conformidade, é algo negativo sim, mas eu procuro sempre falar, olhe pelo lado positivo. Se você teve uma não conformidade, você tem algo para melhorar dentro da sua organização e que você está aprendendo com essa não conformidade a melhorar um processo. E aí você, nesta análise, você aumenta a abrangência dessa não conformidade. Como assim? Se aconteceu na linha A, o que tem na linha B que pode acontecer com aquela não conformidade? Então você vai fazer a análise daquela não conformidade dentro da organização, onde que ela pode se repetir. E aí aquela ação que você tomou
aonde teve de fato um erro ou uma não conformidade, você replica para os outros pontos onde possa ter uma semelhança ou onde essa não conformidade possa se repetir. É muito importante isso, e é esse o ponto positivo que eu enxergo numa não conformidade. Outro ponto também é que você como gestor, você como auditor, você como parte integrante da qualidade do meio ambiente ou da saúde e segurança do trabalho, você tem o foco, você tem os seus preconceitos, como a gente falou, e tudo mais, e com isso você vai ter uma outra visão, você vai enxergar de uma outra forma, e aí você consegue aplicar isso de uma maneira melhor. Bom, eu fico por aqui. Não se esquece de se inscrever se você não é inscrito, ativa o sininho para você receber os conteúdos. Aproveita, aqui na descrição tem as redes sociais do Diário do TST, dá uma passada lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Inclusive, eu vou deixar aqui também o site do Diário do TST. O site do Diário do TST tem uma planilha de inventário de riscos ali disponível para você aplicar no seu dia a dia de maneira gratuita e cursos para você também melhorar o seu desempenho, melhorar a sua carreira, poder melhorar a sua empresa com o conhecimento que você vai estar ali, que está ali disponível para você aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.